Olá pessoal, continuando a prova Enem 2009, Geografia, questão agora número 8. Além dos inúmeros eletrodomésticos e bens eletrônicos, o automóvel produzido pela indústria fordista promoveu, a partir dos anos 50, mudanças significativas no modo de vida dos consumidores e também na habitação e nas cidades. Com a massificação do consumo dos bens modernos, dos eletrônicos e também do automóvel, mudaram radicalmente o modo de vida, os valores, a cultura e o conjunto do ambiente construído. Da ocupação do solo urbano até o interior da moradia, a transformação foi profunda. Olha só, ele está trabalhando de novo, assunto que é relevante do Enem, que aparece constantemente, a ideia do Fordismo. Então vamos lembrar, quando eu falo em Fordismo e pós-Fordismo, eu estou falando em modelo de produção. Quando eu falo Fordismo e pós-Fordismo, eu falo em dois modelos de produção com características diferenciadas. Fordismo tem a ideia de produção em massa. O Fordismo representou, que ele te diz, uma mudança na sociedade, porque o Fordismo representou a base da segunda revolução industrial de produzir automóvel em larga escala, porque pregava-se aqui, uma produção em massa. Produzir carros em larga escala. Produção em massa sem diversidade, porque eu não sabia diversificar ainda com estoque. Esse Fordismo, que produzia em larga escala, tinha que ter um mercado consumidor também em larga escala. Esse modelo fordista, ele enfatizou uma mão de obra especializada, que é aquela mão de obra treinada para realizar uma única função. A mão de obra que foi considerada alienada, que realizava a mesma etapa a vida toda. Quer dizer, o trabalho inteiro na empresa. E esse modelo fordista de mão de obra especializada, de produção em massa, com estoque, ele também pregava a ideia de concentração industrial. As indústrias ficavam próximas de tudo, porque na realidade eu tinha uma dificuldade de dispersão. Faltava um avanço de transporte e comunicação para que eu tivesse a desconcentração industrial. E quando eu falo em pós-fordismo, a gente já trabalha a terceira revolução industrial, a década de 70. E quando a gente trabalha o pós-fordismo, a gente já lembra que é a tecnologia de ponta. O pós-fordismo já tem por base a terceira revolução industrial e não mais a segunda como o fordismo. Se é tecnologia de ponta, a minha mão de obra tem que ser uma mão de obra qualificada, que é aquele cara que tem grau de instrução e aperfeiçoamento constante. É aquele cara que entende todo o processo e não fica realizando uma única etapa o tempo inteiro. Enquanto o especializado é o alienado, é o treinado, o qualificado é aquele que realiza várias funções ao mesmo tempo. É o criativo. Esse pós-fordismo prega a produção não mais em massa, e sim a produção de acordo com a exigência do mercado, just in time. A produção rápida, de acordo com a exigência do mercado, a produção limitada. E já se fala na facilidade e no que é vantajoso em desconcentração industrial. Nada melhor do que pegar uma indústria que está num país central, com custo elevado, e se essa indústria for uma indústria que não precisa de tanta tecnologia de ponta, colocar num país emergente com custo mais baixo. Então, desconcentração industrial em busca de custo reduzido e aumento do lucro. Já há um transporte, um sistema de comunicação que facilita essa desconcentração. Então, a questão está citando como o Fordismo muda as características internas. Muda. Eu passo a ter um tipo de mão de obra diferenciado, e isso daqui altera muito até a característica da sociedade. Lembra que você tinha o trabalhador visto como alienado, realiza a mesma etapa o tempo inteiro. Eu passo a ter uma produção diferenciada e um incentivo ao consumo. Esse incentivo ao consumo muda a própria característica da sociedade. E eu passo a ter uma organização, uma estrutura diferenciada pelo grande número de indústrias. Então, a gente tem uma diferenciação pelos modelos de produção. Aí, lendo as alternativas, uma das consequências das inovações tecnológicas das últimas décadas, que determinaram diferentes formas de uso e ocupação do espaço geográfico, é a instituição das chamadas cidades globais,
Então, de novo, ele está analisando as cidades globais, a interferência desse modelo de produção fordismo no contexto do espaço geográfico. O que significa cidade global? Se caracterizam por possuírem o mesmo nível de influência no cenário mundial. Ora, as cidades globais possuem influência a nível mundial. Realmente, isso daqui condiz com cidades globais, mas não é o que é caracterizado pela influência do modelo fordista. Qual é a característica que ele está analisando? Voltando lá, ele trabalha com a análise do período da década de 50 em diante. Qual a característica da década de 50 em diante? A maior integração econômica mundial. Essa maior integração econômica mundial é chamada internacionalização da economia. Mas antes de ir para essa, letra B, fortalecerem os laços de cidadania e solidariedade. Lembra que toda integração econômica gera também exclusão. Não há integração sem exclusão. Não há em que se falar de solidariedade no sentido econômico. Há em que se falar em classes sociais. Então, tira a letra B. Letra C. Constituírem um passo importante para a diminuição das desigualdades sociais. Mesma característica. As desigualdades sociais não diminuem, pelo contrário, tende a aumentar. Quem tem capacidade financeira para se inserir nesse contexto econômico acaba tendo uma disparidade maior em relação à população de baixo poder aquisitivo. Uma dica, em geral, quando ele coloca essa diminuição da desigualdade social numa característica capitalista, essa não vai ser a resposta. Letra D, terem sido diretamente impactadas pelo processo de internacionalização da economia, maior integração econômica. Processo esse que avança absurdamente na década de 70. Por que na década de 70? Porque é quando a gente percebe a maior formação de blocos econômicos, o maior avanço das transnacionais, um modelo de produção pós-fordista se inserindo, a desconcentração industrial como característica principal. Então, tudo isso vem da década de 70. Modelos político-econômicos como o neoliberalismo, de baixa intervenção do Estado na economia e de livre concorrência. Então, década de 70, internacionalização da economia. Só para fechar a letra E. Terem sua origem diretamente relacionada ao processo de colonização. Ora, ele está trabalhando da década de 50 para cá. Não tem mais que se falar em processo de colonização. Então, resposta, letra D. Questão número 9, geografia. Populações inteiras nas cidades e na zona rural dispõem de parafernália digital global como fonte de educação e de formação cultural. Essa simultaneidade de cultura e informação eletrônica com as formas tradicionais e orais é um desafio que necessita ser discutido. Olha a visão do autor. É necessário analisarmos, discutirmos essa ideia de que a educação precisa de formas tradicionais, mas ao mesmo tempo é necessário discutir o acesso à informação eletrônica, a tecnologia no desenvolvimento educacional. A exposição via mídia eletrônica com estilos e valores culturais de outras sociedades podem inspirar apreços, mas também distorções e ressentimentos. Tanto quanto há necessidade de uma cultura tradicional de posse da educação letrada, também é necessário criar estratégias de alfabetização eletrônica, que passam a ser o grande canal de informação das culturas segmentadas, do interior dos grandes centros urbanos e das zonas rurais, um novo modelo de educação. Então, olha o que ele te diz. Ao mesmo tempo que é necessário manter características da cultura tradicional de posse da educação letrada, professor, estrutura tradicional, é necessário também analisar as estratégias de alfabetização eletrônica. Porque lembra que o uso de tecnologia, ele não pode mais ser visto só como um fator negativo. A gente tem que lembrar que o acesso à tecnologia, conhecer a tecnologia, facilita para você assumir um determinado cargo. O acesso à tecnologia, ele faz com que você tenha um aperfeiçoamento profissional, por exemplo. É necessário o acesso à tecnologia, mas ao mesmo tempo eu não posso
posso deixar de lado algumas características tradicionais. Então eu preciso interagir, eu preciso integrar. Esse uso de tecnologia, ele vem muito da década de 70 para cá, porque é o momento que a gente fala da terceira revolução industrial, da tecnologia de ponta. E essa tecnologia de ponta, ela está no desenvolvimento educacional. Ora, atualmente as empresas necessitam cada vez mais de uma pessoa criativa, de um trabalhador criativo. E ser criativo, ser inovador, é também conhecer a tecnologia. Mas eu não posso deixar de lado a cultura tradicional. Eu tenho que conseguir integrar. Com base no texto e considerando os impactos culturais da difusão das tecnologias de informação no marco da globalização, depreende-se que, ora, com o uso de tecnologia, a globalização, que é a mesma coisa que mundialização, que é integração mundial, esse processo globalização ou integração, com o desenvolvimento da tecnologia, ele é cada vez mais desenvolvido. Ou seja, eu consigo ver o mundo mais eu consigo perceber o mundo mais integrado porque a tecnologia avança o transporte facilita com que eu me desloque. Ora, a tecnologia avança o setor de telecomunicação, de informática. Eu posso, por exemplo, gerenciar uma empresa à distância. Ora, eu consigo ter, com o avanço da tecnologia, conhecimento de coisas do Japão sem precisar ir no Japão, por exemplo, via internet. Então, eu consigo ter acesso a informações variadas mais favorável. Eu consigo integrar mais o mundo. Eu consigo avançar em integração mundial. Mas, por outro lado, muitas vezes isso acaba gerando uma padronização do consumo ou da cultura. Por exemplo, quem mais consegue jogar informações, quem mais consegue oferecer essas informações no nosso sistema de telecomunicação? O Brasil com seus produtos ou os Estados Unidos com seus produtos? Ora, a gente tem mais acesso a produtos dele. E isso acaba fazendo com que muitas vezes a gente tenha essa tendência a querer ter os produtos dele. Consequentemente, mais a gente tem acesso a produtos estrangeiros e mais a gente deixa o nosso de lado. Você vai no aniversário de uma criança de 1 ano, você leva de presente, por exemplo, para essa criança, o boneco Mickey desse tamanho, naquela caixa desse tamanho. Para quê? É maior que a criança. Ela mal consegue segurar aquele boneco. Ele é feio, é esquisito, a cabeça desse tamanho, a orelha desse. É estranho, mas ao mesmo tempo você acha que está mandando bem, porque você está inserido num contexto cultural de que o Mickey é legal. Consequentemente, a gente tem uma padronização muito grande. Ora, o acesso ao idioma que não é o nosso, saber inglês, é uma necessidade que a gente acaba adquirindo no conceito de desenvolvimento educacional. Então, a gente tem uma padronização muito grande. Temos aspectos positivos e aspectos negativos. Então, com base no texto e considerando os impactos culturais da difusão de tecnologia de informação no marco da globalização, depreende-se que, letra A ampla difusão das tecnologias de informação nos centros urbanos e no meio rural suscita o contato de diferentes culturas. A gente passa a ter contato com diferentes culturas, mas ao mesmo tempo traz a necessidade de reformular as condições tradicionais de educação. Ou seja, ele simplesmente pediu para você analisar o que depreende-se desse avanço tecnológico no sentido global relativo ao que ele te deu. O acesso à tecnologia facilita essa integração, mas eu não posso deixar de lado as características tradicionais. Eu tenho que usar a tecnologia sem deixar de lado a característica tradicional educacional. É preciso integrá-las. E aí, letra A, vamos ver as outras? A apropriação por parte de um grupo social de valores e ideias de outras culturas para benefício próprio é fonte de conflitos e ressentimento. Lembra que ele está falando no sentido da necessidade de integração. As mudanças sociais e culturais que acompanham o processo de globalização, ao mesmo tempo em que refletem a preponderância da cultura urbana, tornando obsoletas as formas de educação tradicionais. Ele não diz que ela ficou obsoleta, ele diz que é necessário utilizar a tecnologia e também o tradicional.
As populações nos grandes centros urbanos e no meio rural recorrem a instrumentos e tecnologia de informação, basicamente como meio de comunicação mútua, e não os veem como fontes de educação e cultura. É uma interação como fonte de educação e cultura do informacional mais o tradicional. A intensificação do fluxo de comunicação por meios eletrônicos, características do processo de globalização, está dissociado do desenvolvimento social e cultural que ocorre no meio rural. Não está dissociada. Então, aquela que ele mostra que é necessário desenvolver o uso de tecnologia mais as concepções tradicionais da educação, tá na letra A. Bom, a questão 10 tem um mapa, tá aqui maior, para a gente analisar, em que mostra o PIB por habitante em 2004. Aqui, área mais escura, eu tenho maior PIB e aí vai diferenciando. O que é PIB? Quando eu falo PIB, Produto Interno Bruto, ó, PIB, Produto Interno Bruto, representa toda a riqueza, ou seja, o capital, a divisa que está no país. Então, por exemplo, toda a riqueza que está dentro do Brasil corresponde ao PIB brasileiro. Essa é a ideia de PIB. Ora, quando você olha em 2004, é que ele só mostrou 2004, percebe que, olha aqui, áreas do sul com PIB elevado. Você percebe que a região centro-oeste já é expressivo o PIB. Você percebe que o complexo amazônico já é expressivo o PIB. Você percebe que há áreas que não estão caracterizadas como sudeste brasileiro somente e que representam PIB expressivo. Ora, PIB é a riqueza que está no país. Então, a riqueza, o capital que você analisa no país, ele aumentou, por exemplo, na região centro-oeste. Ora, o que contribuiu para aumentar a riqueza aqui? Pode ser a soja? Pode. Produção de grãos, área de grande modernização da atividade rural, área de produção de grãos voltada para o mercado externo. Só lembra que a atividade agropecuária aqui, ela em grande parte é mecanizada. Se ela é mecanizada, ela não contribui para o grande emprego, e sim para desemprego. E se ela contribui para desemprego, as pessoas que vão ficando desempregadas, muitas vezes vão formando aqui espaços urbanos cheios, saturados. Mas, de qualquer forma, também há um grande desenvolvimento de cidades. Então, as áreas que a gente tem do interior brasileiro, em que, em geral, até a década de 60, a gente mal falava em desenvolvimento, quando você analisa da década de 60 para cá, a gente começa a falar de um crescimento tanto a nível de cidades, como um crescimento a nível rural. Por que esse crescimento? Bom, alguns fatores contribuem para isso. Um fator que contribui para o crescimento do interior é, por exemplo, lá no período de JK, em que teve a construção de Brasília. Lembra que Brasília passou a ser o centro político-administrativo brasileiro? Sai do litoral e passa para a área central. Por que isso? Teoricamente, o objetivo era uma integração maior do país. Por isso, desenvolvendo o centro político-administrativo no centro, na área central do Brasil. Outros argumentam que não foi nada para gerar uma integração, foi para afastar a aglomeração populacional da área de centro político administrativo. De qualquer forma, houve uma interiorização com a construção de Brasília, atraiu população para trabalhar na construção. Grupo esse que, quando você tem o projeto de construção concluído, fica desempregado e que acaba ocupando algumas áreas de cidades, algumas margens de cidade, e começam a gerar um certo crescimento populacional, e geram um crescimento populacional nessa área. Outro fator que a gente analisa como crescimento aí é você lembrar da região sul, que sofreu mecanização, modernização na década de 60. Na década de 60, a região sul se insere no contexto de modernização. A modernização significa que dispensa parte da mão de obra. A modernização contribui para o aumento do desemprego. Mas não é só para isso. A modernização contribui para o deslocamento populacional. A modernização gera um deslocamento populacional. E muitos acabam se deslocando para a região centro-oeste.
A região centro-oeste tinha terras mais baratas, espaço mais disponível. A região centro-oeste estava passando por um processo de correção do solo, calagem do solo, início de infraestrutura, enquanto a região sul estava muito cara, modernizada e, consequentemente, acaba levando uma expansão da fronteira agrícola. Outro fator que contribui para a ocupação dessa região. Ora, lembra também que a gente tem a região centro-oeste modernizando. E quando a região centro-oeste moderniza, quando ela avança em tecnologia, por exemplo, hoje, grande produtora de grãos, principalmente soja para o mercado externo, a gente tem um outro grupo que acaba se deslocando para o complexo amazônico. No complexo amazônico, eu tenho um grupo sem terra, em que tem a gente sabe que sofre demais com a atuação da violência, porque é uma área com menor presença da mídia e também do Estado, por isso um grande índice de violência em relação ao sem terra, mas você já começa a ter uma área de desenvolvimento da agropecuária em maior escala para o mercado externo. Consequentemente, aquelas áreas que visavam muita subsistência, agricultura local, agora a gente tem aqui o desenvolvimento da soja, do complexo amazônico. Então, as regiões do interior brasileiro, da década de 50 para cá, elas tornam-se expressivas em desenvolvimento ocupacional, tanto no desenvolvimento rural como no desenvolvimento urbano. À medida que as pessoas vão com o destino do campo, mas o campo não oferece emprego, elas acabam se deslocando para as cidades, contribuindo para o inchaço urbano, para a macrocefalia urbana ou para a hipertrofia urbana. Macrocefalia, hipertrofia, inchaço urbano, ou seja, infraestrutura ineficiente para o número populacional. Mas isso gera um crescimento do interior. E como ele fala 2004, ou seja, a gente já está trabalhando com os dias atuais, significa que a gente já está trabalhando com essa área de grande desenvolvimento econômico. Por outro lado, lembra que a região sudeste é uma região tradicional em desenvolvimento do setor secundário, indústria, e terciário, serviço e comércio. Essa região vem sofrendo muito a desconcentração industrial. As indústrias buscam lugares em que ofereçam uma infraestrutura mais favorável, não saturada, e um custo mais baixo. Então, a gente começa a perceber que o desenvolvimento econômico brasileiro, ele sofre uma interiorização e sofre uma dispersão pelas regiões. A gente não fala mais, como a gente falava, apenas da região sudeste, no sentido de processo industrial. A gente já começa a descentralizar, inclusive, a atividade industrial. E aí, ele coloca aqui, a partir do mapa apresentado, é possível inferir que nas últimas décadas do século XX registraram-se processos que resultaram em transformações na distribuição das atividades econômicas e da população sobre o território brasileiro, com reflexos no PIB por habitante. Ora, então eu consigo perceber mudanças significativas nas últimas décadas do século XX, então a gente já está trabalhando aí 1960 em diante, em que contribuem para que a gente tenha maior PIB per capita no interior do país, por exemplo, comparado ao que você tinha antes da década de 60. Aí ele coloca, letra A, as desigualdades econômicas existentes entre regiões brasileiras desapareceram, tendo em vista a modernização tecnológica e o crescimento vivido pelo país. O interior sofreu uma modernização tecnológica. O interior sofre um maior desenvolvimento hoje, pós-década de 60. No entanto, lembra que as desigualdades econômicas entre as regiões continuam existindo. Quando eu falo em desenvolvimento econômico, qual a região que geralmente eu penso? Região sudeste. Região que tem o maior desenvolvimento urbano industrial, região que concentra o setor terciário e o setor secundário. Ora, as indústrias estão buscando outras regiões, mas isso é um processo recente. A região sudeste é uma região caracterizada com um grande desenvolvimento econômico. Lembra que a região sul é uma região em que você tem uma classe média de maior expressão, é uma região de desenvolvimento tecnológico no campo, mas também de desenvolvimento urbano industrial. Lembra que
o litoral representou a maior presença de infraestrutura, concentrando, consequentemente, maior número populacional. E por isso a gente acaba tendo no litoral uma grande ocupação populacional e uma infraestrutura também ineficiente em relação a esse grande número populacional. As desigualdades ainda são expressivas. O complexo amazônico sofre um crescimento econômico. Isso é um processo de desenvolvimento recente. Ora, tem uma taxa de crescimento maior, mas não significa que o complexo amazônico superou a região sudeste. Tem uma taxa de crescimento maior nas últimas décadas, mas falta muito para atingir esse desenvolvimento econômico. Então, não, as desigualdades continuam existindo. B, os novos fluxos migratórios instaurados em direção ao norte e centro-oeste do país prejudicaram o desenvolvimento socioeconômico dessas regiões, incapazes de atender ao crescimento da demanda por postos de trabalho. Olha só, o crescimento, os fluxos migratórios em direção a norte e centro-oeste contribuíram para o crescimento e não para o declínio. Ora, à medida que eu tenho essa expansão da fronteira agrícola, eu tenho o oferecimento maior aqui de infraestrutura, eu tenho o desenvolvimento de atividades econômicas, então isso facilita o crescimento e não o declínio. As mudanças sociais... O Sudeste brasileiro deixou de ser a região com maior PIB industrial a partir do processo de desconcentração espacial do setor em direção às outras regiões do país. Olha, ele está te mostrando aqui, olha só, áreas de maior PIB, não deixou de ser. Ora, o que a gente tem é um processo recente. Então vamos lá, quando eu pego o complexo amazônico e o Nordeste brasileiro, essas áreas hoje crescem muito, comparada ao que elas eram anteriormente, anterior à década de 60, mas elas não ultrapassaram o crescimento da região Sudeste. A região Sudeste está sofrendo desconcentração industrial, mas é um processo recente. Ela ainda concentra demais as atividades industriais. O avanço da fronteira econômica sobre os estados do Norte e Centro-Oeste resultou no desenvolvimento e na introdução de novas atividades econômicas. O avanço para a região Norte e Centro-Oeste contribuíram para novas atividades econômicas, tanto no setor primário, a produção voltada principalmente para o mercado externo de grãos e a pecuária, como no setor secundário, desenvolvimento industrial, como o terciário, serviço e comércio. Só lembra que está muito interligado o setor terciário e secundário. No momento em que você tem a região crescendo industrialmente, ela atrai população. Essa população, em busca de trabalho, acaba levando o crescimento de serviço e comércio, desenvolvendo o setor terciário. Então você tem o crescimento dos três setores da economia nas regiões Norte e Centro-Oeste. O Nordeste tem vivido, ao contrário do restante do país, um período de retração econômica. O Nordeste vem atraindo indústrias, o Nordeste vem crescendo economicamente, não retraindo. O Nordeste oferece um custo menor, o que facilita a atração do processo industrial, fazendo com que o Nordeste tenha um crescimento industrial. Ele ainda coloca como consequência da falta de investimento no setor industrial, justamente o setor industrial que está tendo investimento. É uma área de recebimento de indústrias. Então, letra D representa a resposta adequada ao crescimento da região Norte e Centro-Oeste. São áreas que crescem por atividades econômicas, tanto no setor primário como no setor secundário, como no setor terciário. São áreas que vêm sofrendo um processo de abrangência econômica, gerando um maior desenvolvimento do país por inteiro, deixando de ser um país apenas do desenvolvimento do litoral, muito embora você tenha uma maior concentração ainda no litoral. Pessoal, boa prova, bom estudo. Até a próxima.